Arrebatadora. A experiência de voar, de atravessar as nuvens e de vislumbrar a paisagem terrestre lá ao fundo, dá-nos uma visão privilegiada do planeta. Suspensos na atmosfera, apercebemos-nos do oceano de ar que nos rodeia. Vivemos no fundo de um oceano de ar. Se pensarmos que a atmosfera é toda uma camada de ar que temos por cima e nós estamos na base. E estamos sujeitos a toda a pressão desta coluna de ar, assim como no oceano, tudo o que está submerso está sujeito à pressão da coluna do oceano. Ao mergulhar no céu, percebemos que o ar tem pressão, temperatura e densidade. É a combinação destes fatores, que variam com a altitude, que faz com que a atmosfera se divida em várias camadas. Na camada mais baixa, que vai entre os 9 e os 15 km, nós temos a troposfera. É a camada onde nós vivemos, onde se dão os fenómenos meteorológicos comuns. Esta variação na altitude da troposfera está relacionada com a posição na Terra. Ela é diferente se estamos no Equador ou se estamos nos polos e é diferente se o ar está mais quente, ele dilata e, portanto, está a maior altitude. Se está mais frio, portanto, fica mais denso e a altitude será menor. Para cima da troposfera temos a estratosfera, que vai até aos 50 km. Nesta camada de ar, a temperatura aumenta gradualmente e isto está relacionado com a presença do ozono. O ozono encontra-se mais concentrado entre os cerca de 20 e 30 km e é uma camada muito importante que nos protege da radiação ultravioleta. A separar-nos do espaço hostil, seguem-se outras camadas. A mesosfera, situada entre os 50 e 85 km de altitude. A termosfera, dos 85 km aos 300. E, por fim, a exosfera, a estabelecer a fronteira entre a atmosfera e o espaço sideral. Apesar da imensidão da coluna de ar que se estende acima do solo, é a camada mais fina e frágil junto à superfície terrestre que torna o nosso planeta único. Mas, afinal, de que é feito o ar que respiramos que garante a vida na Terra? A atmosfera da Terra, se eu olhar para a composição, o que ela tem é essencialmente azoto, que são quase 80%, é oxigênio, que são 21%, e depois há 1% de água, e o resto é quase nada. Essa atmosfera que nós temos resultou do processamento de uma atmosfera original, que era parecida com a de Marte e com a de Vênus, que era a atmosfera de CO2. Então, o que aconteceu é que esse CO2 desapareceu. Agora, o que é que fez esse CO2 desaparecer? É isso é que torna a atmosfera da Terra diferente, foi a água. Esta é que é a singularidade da Terra, a essência da água. Porque a água e a vida permitiram fazer uma coisa à atmosfera que foi tirar o carbono, descarbonificar. O carbono saiu da atmosfera, está aqui no chão, são estas rochas. Se eu pensar na massa total da atmosfera, eu tenho só 0,2% de água. Isso quer dizer que há muito pouca água. No entanto, esta pouca água tem imenso impacto. Sempre que eu passo a água de uma face para outra, há grandes transferências de energia. Uma coisa que se chamam calores latentes, e que são muito grandes. E, na verdade, vão aquecer. Quando uma nuvem se forma, vou aquecer a nuvem. Quando eu condenso. Quando ela aquece, torna-se menos densa e, portanto, sobe. E como ela sobe, vai ainda arrefecer mais, vai se tornar mais forte. Na verdade, todos os fenómenos meteorológicos e padrões climáticos das várias regiões do globo dependem da circulação atmosférica. E o ar tem essa propriedade intrínseca de estar em constante movimento, porque a energia solar não é distribuída de forma homogénea sobre o planeta. Se nós olharmos para o céu, ok, como aqui estamos, nós vemos as nuvens. E a partir das nuvens, nós percebemos que a atmosfera está em movimento. A densidade do ar depende da temperatura. E como o aquecimento do Sol não é igual em toda a parte, os polos recebem menos radiação do que o Equador,
O aquecimento diferencial cria diferenças de densidade e o ar sobe, o mais frio desce e, portanto, ele tem que circular. Para perceber a densidade do ar, não basta saber a temperatura, também tem que saber a pressão. Mas existe uma lei, que é a lei dos gases, que me relaciona pressão, temperatura e densidade. E, portanto, eu sabendo duas destas variáveis, sei a terceira. A temperatura e a pressão são determinantes para a circulação das massas de ar no planeta. Mas ao longo da história foi-se percebendo que o movimento do ar se organiza em função da latitude. Foi assim que se estabeleceram as três principais células de circulação atmosférica: a de Hadley, a de Farrell e a polar. Podemos imaginar que quando duas massas de ar chocam à superfície, elas não podem mergulhar, não é? Porque têm a superfície da Terra, só podem ascender. E é isto que se passa no Equador. Nós temos os ventos alísios que chocam e são obrigados a subir. Ao subir, a temperatura do ar diminui, como são massas de ar muito úmidas, não há capacidade para conter tanto vapor de água e há condensação, e então temos a chuva na área do Equador. No Saara, as massas de ar descem, ao descerem aquecem, ficam mais secas e temos uma área árida. Se o ar desce, tem que divergir. Diverge para norte e para sul, até encontrar outra massa de ar que vem das áreas mais frias. Formam-se então assim três células. Isto acontece no hemisfério norte e acontece no hemisfério sul. A dinâmica da circulação dos ventos, a alteração das pressões atmosféricas e a distribuição do calor interferem diretamente no clima das diferentes regiões do globo. Importa distinguir o clima daquilo que é o estado do tempo. Quando eu penso em clima, eu estou a pensar no estado de tempo médio, numa certa zona, num certo ponto do mundo, em que a média é feita sobre um período longo, tipo 30 anos. Quando eu estou a falar na meteorologia ou no estado do tempo, eu estou a pensar na tempestade, que agora até tem nome, não é? Na tempestade que vem aí ou que já passou, e que vai trazer vento, e que vai trazer chuva, e que vai trazer temperaturas altas ou baixas. As condições meteorológicas têm influência direta na vida de todos nós. Mas é o clima que ajuda a compreender a saúde, a cultura e a identidade da região que habitamos. Essa singularidade depende de vários fatores climáticos. A orografia é um deles. No caso português, a orografia, juntamente com a distância ao mar e com a latitude, são os três grandes fatores do clima que nós temos em Portugal. Quanto mais próximo do mar estamos, mais ameno é o clima. Ou seja, a temperatura não é nem muito alta no verão, nem muito baixa no inverno. Quando nos começamos a deslocar para o interior de Portugal, para o interior da Península Ibérica, isto começa a mudar. Ou seja, começamos a ter amplitudes térmicas anuais cada vez maiores. Depois temos o efeito latitude, que nos explica porque é que o sul tipicamente tem mais temperatura e menos precipitação do que o norte. Falando da altitude, tipicamente, em média, por cada 150 metros de altitude, a temperatura decresce 1 grau. A altitude manifesta-se também na precipitação. Particularmente numa realidade geográfica como a nossa, como a de Portugal, isso é muito claro, porque nós estamos na influência dos ventos de oeste, o que significa que normalmente o ar circula, não é todos os dias, mas dominantemente vindo do lado ocidental, do lado do mar, vem carregado de umidade e, quando atinge o continente, nomeadamente na parte mais norte, onde temos mais montanhas, começa a subir e essas montanhas são montanhas onde vai chover bastante. Portugal continental possui um clima mediterrâneo. Mas não se pense que tem a ver com a proximidade do mar Mediterrâneo.
Outros países espalhados pelo globo, que se encontram à mesma latitude, registram o mesmo padrão climático. O clima mediterrâneo é caracterizado por ser quente e seco no verão e frio e chuvoso no inverno. É um tipo de clima que nós vamos encontrar à mesma latitude, do mesmo lado dos continentes, na Europa, na Califórnia, à mesma latitude. E depois no hemisfério sul temos no Chile, na África do Sul e na Austrália. À escala do planeta, tipicamente, a estação quente é a estação chuvosa. Isto acontece em todo o lado, exceto no clima mediterrâneo. É por isso que nós temos problemas, não somos os únicos, mas todas as regiões que têm clima mediterrâneo no planeta têm problemas sérios com incêndios florestais. É verdade que certas zonas do planeta, como a zona mediterrânica, têm tendências para ter secas mais intensas. No entanto, a maior parte do planeta não é isso que se verifica. Se formos às latitudes mais elevadas, por exemplo, na Europa, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Escandinávia, têm precipitação média mais intensa. Se formos a grande parte do continente norte-americano, isso também se verifica. Se formos à zona tropical, também se verifica, e depois nas latitudes sul. Nas zonas dominadas por grandes anticiclones, onde já ocorriam desertos, há uma certa tendência desses expandirem para norte no hemisfério norte e para sul no hemisfério sul. Infelizmente para nós estamos a norte do deserto do Saara e há uma tendência natural de haver uma expansão para o sul da Europa. A tendência para a modificação do clima em várias regiões do globo é já uma realidade. E, mais uma vez, a atmosfera revela-se um sistema frágil e vulnerável. Numa época em que o aquecimento global está em curso, é mais urgente do que nunca perceber que o equilíbrio térmico da Terra depende dos gases presentes na atmosfera, os chamados gases com efeito de estufa. O efeito estufa é um fenómeno que existe nesta camada baixa da atmosfera, em que há retenção de calor por alguns gases, como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água. É um fenómeno positivo. Se não tivéssemos o efeito de estufa, a temperatura na Terra seria negativa, em termos médios, cerca de menos 18 graus Celsius. Graças ao efeito de estufa, temos uma temperatura média na Terra de 15 graus Celsius, se bem que, com o aumento dos gases do efeito de estufa, este valor, esta temperatura média, está a aumentar. Quando o mundo aquece, eu passo a ter mais vapor de água, porque o ar consegue evaporar mais água. Aquilo que controla, na verdade, este aquecimento é o CO2, que é um gás que é muito pouco abundante. E como ele é tão pouco abundante, quando eu queimo petróleo, eu aumento a quantidade de CO2. Atualmente, os gases de efeito de estufa crescentes estão a impor a situação de que a energia que recebemos é ligeiramente superior à energia que estamos a emitir. E é desse desequilíbrio que resulta um aumento da temperatura média na zona mais baixa da atmosfera e uma diminuição na zona mais elevada da atmosfera. Os humanos estão a impor, em apenas 200 anos, um aumento que já vai em 50% da concentração natural máxima do CO2. É preciso ter em conta que, nos períodos muito frios, a concentração média de CO2 é da ordem dos 140 partes por milhão e, nos períodos mais quentes, era de cerca de 280 partes por milhão. Nós, os humanos, em apenas 200 anos, estamos a fazer saltar esse valor dos 280 para 420, que é a concentração a que estamos atualmente em 2023. Num planeta que está a aquecer a uma velocidade exacerbada, os fenómenos naturais revelam comportamentos cada vez mais extremos e atípicos, o que também se traduz na ocorrência de tempestades mais intensas. Os furacões variam muito ano para ano. Há anos em que eu tenho imensos furacões maiores.
Esses furacões precisam de vários ingredientes. Eles precisam ter o oceano muito quente. Ele tem que ter um percurso em cima do oceano acima dos 26,5 Celsius. O furacão é um sistema oceânico. Ele nasce no mar. Mas o furacão, ele provoca destruição em terra. Furacões intensos, na verdade, estão a ficar mais intensos. Estão a acontecer furacões como antes não existia, furacões no hemisfério sul do Atlântico. Não existia. Com as alterações climáticas, os mecanismos que alimentam os furacões, nomeadamente temperaturas da água do mar bastante elevadas, estão a verificar-se de uma forma particularmente acelerada. O que explica que em 2012 tenha chegado um a Nova Iorque, provocou uma das maiores catástrofes com prejuízos de mais de 100 mil milhões de dólares, e em 2022 tem havido um ciclone tropical que atravessou todo o Atlântico Norte, a península de Quebec e chegou praticamente à Groenlândia. Isso nunca se tinha verificado no passado. Quando falamos em aquecimento global e na alteração climática em curso, ela manifesta-se em todo o planeta, mas de forma desigual. O aquecimento mais significativo está a acontecer nos sítios mais frágeis do planeta, que é nas zonas polares, no Ártico e na Antártida. E esse aquecimento, principalmente nas áreas polares, está a desregular, de facto, boa parte do funcionamento dos processos naturais na atmosfera, na interação, na zona de interação entre a atmosfera e o oceano, levando a que globalmente a temperatura aumente. Ela tem tendência a aumentar em todo o lado, não de forma igual, mais acentuado nos polos, e que a precipitação funcione de forma diferente, ou seja, em algumas zonas do planeta aumenta, noutras zonas, como é o caso da nossa, diminui. A tendência do clima futuro, do ponto de vista da precipitação, será menos chuva, o que significa mais seca. Vamos ter que nos habituar a viver com menos água, a ser muito mais criteriosos na forma como consumimos a água. E vamos ter que ter muita atenção às cheias rápidas, porque há uma tendência para que estes eventos extremos se acentuem no futuro. Nós estamos num período de aquecimento. E esse aquecimento vai continuar a existir nas próximas 2 ou 3 décadas, porque mesmo que a gente faça alguma coisa drástico, isto demora tempo até equilibrar. E, portanto, nós já estamos numa fase de aquecimento. As condições ambientais, cada vez mais adversas e extremas, vão obrigar a espécie humana a redobrar esforços na adaptação ao meio. Sobretudo nas cidades, onde se concentra, desde 2009, a maior parte da população mundial. Hoje existem megacidades, têm mais de 10 milhões de habitantes e as cidades não param de crescer. Portugal, em breve, atingirá 70% da sua população a viver em cidades. Meados do século XXI, ultrapassará mesmo esse valor. E estes grandes conjuntos urbanos criam os seus próprios climas. As cidades emitem muito dióxido de carbono, mais de 70% do dióxido de carbono é emitido pelas cidades. São uma parte do problema quando se fala de alterações climáticas globais, mas também são fontes de resolução, portanto, fontes de resolução deste próprio problema. O clima urbano resulta de todas as transformações, porque os edifícios refletem uma grande parte da radiação incidente, porque as superfícies absorvem uma parte dessa radiação, concentrando a energia no que nós chamamos os cânions urbanos. E todo este complexo de radiação faz com que haja um aumento da temperatura. Isto cria um efeito chamado efeito ilha de calor. As zonas onde a intensidade de ilha de calor é maior são a parte mais compacta da cidade e onde há menos vegetação, menos ventilação
e mais produção de calor antrópico, gerando também poluição. Há cidades no mundo, as grandes megacidades, onde esse efeito ilha de calor chega a atingir, em média, 10 graus de diferença. Por exemplo, a cidade de Nova Iorque normalmente tem temperaturas muito mais elevadas do que os seus arredores. No caso de Lisboa, nós temos uma intensidade média da ilha de calor de 2 graus Celsius, ou seja, o centro da cidade, as áreas mais compactas da cidade normalmente estão mais aquecidas 2 graus Celsius. Para além disso, nós temos a questão energética. A pobreza energética é uma coisa que hoje é um assunto muito importante, porque uma grande parte da população não tem posses para o arrefecimento dos espaços indoor, tanto os espaços interiores, falando-se já em alguma injustiça para com aqueles que não conseguem arrefecer exatamente esses espaços, que sofrem mais com o calor e, obviamente, irão ter mais stress térmico e que irá fazer aumentar a mortalidade nos próximos tempos. Mas não é só o sobreaquecimento urbano que ameaça a saúde das populações. No extremo oposto, os invernos rigorosos e as chuvas intensas também aportam perigos. Mais do que nunca, a qualidade das habitações e a eficiência energética devem ser uma prioridade. Existem muitos portugueses que ainda morrem de frio no nosso país. A questão da eficiência energética e da introdução de medidas de eficiência energética é muito importante. Aliás, um dos problemas que nós temos atualmente na nossa sociedade contemporânea é o excessivo consumo de energia. 50% desse consumo energético afeto aos edifícios pode ser melhorado, medidas, por exemplo, ao nível da ventilação, no aquecimento das águas quentes sanitárias ou ainda nos nossos eletrodomésticos ou na iluminação lá de casa. Digamos que são estas as principais causas dos consumos de energia e, melhorando qualquer uma destas componentes, estamos a contribuir para uma melhoria do desempenho energético dos edifícios e, com isso, a melhorar, a reduzir as emissões de CO2 que cada um de nós produz com a sua habitação e a contribuir para uma melhor sustentabilidade do nosso ecossistema, neste caso o ecossistema urbano, que são as nossas cidades. Agir localmente, pensar globalmente. Só assim conseguiremos, de facto, contribuir para a mudança e reverter os efeitos da ação humana sobre o globo. Conhecer o planeta e as dinâmicas que o regem é o primeiro passo para decifrar os sinais de alerta e fazer escolhas no caminho a seguir, sabendo que o sistema Terra irá sempre adaptar-se e procurar o seu ponto de equilíbrio.